Bom demais aí tá encontrando vocês para a gente trocar uma ideia, conversar aí sobre um tema qualquer, hein? Porque o que importa mesmo é a gente se encontrar para conversar, e aí o tema é secundário, né? Agora, E finalmente, a gente está falando a verdade, é né? verdade, Tipo assim, na verdade, tudo sempre foi isso. Mas a gente sempre foi sempre isso. disfarçou bem. Agora não está Exatamente. revelando assim a verdade. Cara, então assim, ó, é, vamos começar a abrir os trabalhos aí para a gente, né, fazer as rodadas de meditações, de opiniões, de palestras, né, desses amigos aqui. Aqui a gente faz assim, a gente cria Ah, a circunstância primeiro, ah. mas aí fica um jogando pro outro para ver qual é o eu que vai entrar, né? Não, A o problema é que circunstância assim, tá aqui, né? o problema é que no meu perfil eu que agitei a coisa aí eu tenho que ter um eu tenho que ter um motivo para começar a falar assim, mas Não, ainda não vem, né? você que é o cara que vai ter que introduzir, não tem jeito. Que legal. O pessoal esperando aqui já falar do Breaking Bad, eu acho ali, cara. Ah, vão dissecar a série hoje para nós aqui. Mas o mal sabe que o Sérgio nunca viu o primeiro capítulo do Breaking Bad, né? Tem a menor ideia do que se trata. Cara, não Cara, tem aqui, nem ó. menor ideia. E Não, quando é eu isso ouço o aí. nome, eu lembro da música lá que o Johnny Cash gravou, Breaking Bread. É a Olha única aí, coisa ó. que me vem na cabeça. Mas assim, galera, assim, ó, vamos lá. Vamos tentar começar alguma coisa aqui. E o nosso tema aí é eu e minhas circunstâncias. É claro que a gente, de algum modo, né, sabe sobre o que esse tema significa de um modo geral, para aquilo que todos nós aqui reunidos na live pensamos, né? A gente, por se conhecer, por já ter uma conversa, né, de longo prazo, nós sabemos que é um tema que não pode ser banalizado, ainda que seja um tema que muitas vezes é banalizado, um tema que muitas vezes é colocado de qualquer jeito, né? Simplesmente, às vezes, por moda, por fetiche, sei lá. Mas, assim, a gente se permite esse jogo de conversa, de brincadeira aqui, porque a gente tem essa amizade, mas porque nós sabemos que esse tema, ele é um tema que é presente na vida, né, de todos nós aqui, porque estamos, de algum modo, tentando fazer com que a nossa vida, né, pelo nosso trabalho aqui no Instagram, pela nossa vida muito antes disso, né? Aqui é só a casquinha da coisa, né? Mas a nossa vida mesma, a nossa vida por dentro, né? A nossa vida pessoal, ela precisa, de algum modo, estar encaixada nessa realidade, nas circunstâncias, né? Nós precisamos estar com a vida apontada para algum lugar, né? Aquilo que o Juliano Marias, aquilo que o Ítalo, aquilo que o Olavo de Carvalho, né, adotam por instalação, por exemplo. Sim. E tudo isso, cara, tudo isso, assim, pode ficar muito vazio, muito vago, se a gente não começa a exemplificar a coisa mesmo. Se não começa a dizer assim, ó. E eu trouxe por algum motivo, evidente, né? A gente brinca, mas tem algum motivo a série ali tá colocada? Tem algum motivo a gente tá fazendo essa reunião? Porque quando todos nós aqui, né, quando nós quatro, mas vocês que estão aqui nos escutando, começam a se dar conta que a vida está passando. Os dias estão indo sucessivamente, um após o outro. A idade vai chegando, quer dizer, as possibilidades elas vão se encurtando, vão diminuindo. E é natural que uma ansiedade brote em nós se nós não sabemos um pouco o nosso argumento de vida.
não sabemos por que a gente está nessa coisa louca aqui. Né? Se a gente não sabe por que a gente está parando as nossas vidas aqui para conversar uma hora e pouco, certo? E conversar com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com toda a nossa vontade, quer dizer, com tudo que a gente pode estar aqui. Porque, como diz William Marias, a felicidade ela é um impossível necessário. Afinal de contas, eu não posso escolher duas coisas que me fazem felizes, né? Dois elementos felicitários ao mesmo tempo. Então, eu poderia estar com a Jaque, que está para ganhar nenê essa semana, precisando da minha presença. Os guris podiam estar, né? O Varela, que faz churrasco todos os dias, ele podia estar comendo churrasco, né? O Sérgio podia não estar passando frio aí agora. Não é verdade? Mas estamos aqui. Aceitamos estar aqui porque a gente quer realmente que esse assunto seja sério, seja trazido de maneira séria. E lá em Don Quixote de Cervantes, né, um livro que não é só um livro, é uma obra que carrega o espírito de uma nação, por exemplo, da nação espanhola, é uma obra que carrega por dentro, né, pela sua força, pelo seu desdobramento, por quem foi escrita, carrega muitos símbolos, certo? E é o que se pode perceber, né, Dom Quixote é um pouco daquilo que São Paulo nos fala, daquela presença, daquele espírito humano que confunde a realidade, porque de algum modo escandaliza, porque de algum modo parece que vive numa porção de uma realidade que não é a realidade tão nua, tão crua, tão clara. É alguém que parece que está distante, né? Que não pode ser tão levado a sério, que é loucura, né? Como nos diz São Paulo, claramente. Mas que, na verdade, é quem está enxergando a coisa, né, por dentro, quem está enxergando a coisa com propriedade. Em determinado momento, ele, na obra, o Don Quixote, ele quer que alguns companheiros, algumas pessoas que ele encontra na estrada reconheçam. Vocês lembram dessa passagem? Ele quer que eles reconheçam a beleza de Dulcinea. Ele quer que aqueles homens declarem que Dulcinea é a criatura mais bela que existe. E eles dizem para Don Quixote o seguinte: olha, a gente não pode, né, fazer isso, porque tu tens algum retrato dela para nos mostrar? Tens como de algum modo nos apresentar, nos garantir que é isso mesmo, né? A gente até pode declarar. E ele se sente muito ofendido, porque o coração dele, o espírito dele, a alma dele, tem toda a certeza do mundo que Dulcinea é a criatura mais bela, a criatura mais adorável de todas. Nesse momento, aparece uma pessoa que ele conhece, um vizinho, e tenta ali apaziguar a conversa. E diz que, olha, Don Quixote, né, tu não és fulano, nem fulano, dando exemplo de escritores, dando exemplo de cavaleiros. Tu és Don Quixote. Né? Eu também não sou ninguém. Né? Tu és o senhor Quixada. Né? Eu sei quem tu és, eu moro aqui perto de ti e tal. Eu também não sou ninguém especial. E aí Don Quixote diz o seguinte, e eu tenho que separar aqui. Olha só que interessante. Olha que interessante isso. Don Quixote fala o seguinte para esse camarada. Vocês repararam a pegadinha?
Ele jogou um elemento da cultura pop para vocês chegarem, mas ele quer falar de Don Quixote, não é de Breaking Bad. Respondeu Don Quixote. Quem eu sou? Sei eu. E sei que posso ser não só os que já disse, senão todos os 12 pares da França e até todos os 9 da fama. Pois a todas as façanhas que eles por junto fizerem, cada um por si se avangentarão as minhas. Todas as façanhas que todas essas figuras épicas, essas figuras míticas, essas figuras heróicas que tu citaste, fizerem, as minhas se avangentarão. Eles estarão à frente, serão maiores do que estas. E meus caros, Don Quixote, ali, uma espécie de, parece, de loucura soberba, uma espécie de devaneio, né, de alguém que diz algo, de alguém que não tem os pés na razão. Na verdade, ele está completamente em posse da sua figura, da sua pessoa, da sua vocação, do seu chamado. E tem uma palavra em espanhol que mesmidá, que não tem em português a tradução, né? Que seria uma espécie de identidade, né? Mesmidá seria uma espécie de identidade, mas seria o mesmo que dizer ele é ele mesmo, né? Ele é ele mesmo. Ele é todas aquelas possibilidades, todas aquelas pessoas que ele citou que poderia ser, mas muito mais, né? Porque ele recolhe todas essas possibilidades, conhece bem as suas, tem os pés absolutamente fincados, né, na realidade, e o seu coração apontado como uma flecha para a sua vocação, para o seu chamado central. Isso, quando a gente vai lendo a obra, a gente vai percebendo que esse movimento, que parece louco, ele é muito autêntico. Ele move com ele as circunstâncias. E é isso que Ortega y Gasset quer nos dizer quando fala sobre isso. Porque não é o homem que apenas se adapta à circunstância, mas é a circunstância que se adapta ao homem. Em Meditações de Quixote, Ortega y Gasset, ele fala exatamente isso, que é como se uma caneca, né, um recipiente que a gente pode pegar com a mão, que se adapta à nossa mão, né, também se faz, né, quer dizer, que já é assim, desculpe, que a mão se adapta ao recipiente, também aquele recipiente se adapta à mão. Também ele se deixa moldar por aquela mão. É assim que nós abraçarmos as circunstâncias. É assim que nós dizemos o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. As possibilidades que eu tenho aqui agora são com estas que eu seguirei meu caminho, que eu seguirei minha vocação, que eu seguirei meu chamado, né? E que eu farei com que a realidade saiba quem eu sou. E farei feitos muito maiores, né? Muito maiores do que aqueles aos quais eu sou comparado. É magnífico isso. É magnífico. Isso é evangélico, pô. Isso é evangélico. Isso é uma mensagem do evangelho também. Aqueles que querem, então, daqui a pouco fazer uma... Depois até vou deixar o Sérgio dizer se eu estou falando bobagem ou não. Mas a gente tem essa mensagem do evangelho, do próprio Cristo, né? Que nos convida, que nos chama a fazer feitos maiores, né? E a Igreja Católica, ela visionariamente, né, ela alcança o que é, ela é essa coisa magnífica, por exemplo, né, que se confunde com a história da humanidade desde então, porque
dobrou a realidade, dobrou as circunstâncias. Vou deixar vocês aí, então, tomarem um argumento, hein, pessoal. Tem que tomar fôlego primeiro. Aí foi foda. Isso aí é o mar adentro, né, cara? Você falou do evangelho? É o Duke Naughton, né? E é engraçado como que... Eu fico tranquilo com o Sérgio, porque eu sei que ele é um cara muito polido. Então, mesmo que a gente fale uma besteira, ele não vai falar, ele vai... Não, ele vai consertar e a gente nem vai perceber. Isso, a gente não vai nem perceber, gente. Vai fazer a gente parecer Rapaz, genial. eu sou o único aqui que não viu os filmes, cara. Eu vi tem tantos anos que eu não lembro mais. Olha, Assim, o livro do OTHC eu li, pelo menos. É porque, assim, o que eu acho interessante eu acho que talvez eu jamais tivesse dado atenção ao Ortega se não fosse o Julián Maria, sabe? Porque o Ortega tinha aquelas coisas, né? Era meio anticlerical, né? Não sei. Mas de alguma maneira ele era mais do que ele pensava que era, né? E o Julián Maria viu isso, né? E essa frase, quando dita de modo solto, como acabou acontecendo, né? Ela pode dar a entender o oposto disso que você está dizendo. Ou seja, muitas vezes, e isso é um tema muito caro para mim, que eu tenho falado muito nesse negócio da importância do projeto de vida, né? Muitas vezes a ideia de um circunstancialismo mal compreendido, ou seja, a frase solta, isolada do contexto do livro em que ela foi dita, né? Em que ela foi escrita, ela pode dar a entender uma coisa muito rasa, né? Que é tipo assim, olha, eu tenho que aceitar as coisas como elas são, né? E de alguma maneira me virar com isso, né? Mas não é isso, de maneira nenhuma. E foi muito bom você ter contextualizado a frase logo no início, que já dá o tom do que a gente está tentando fazer aqui, né? Porque você veja, isso vem do Quixote, de alguma maneira, né? Ou seja, é uma reflexão acerca daquele livro, né? E um olhar, assim, imediato para o Quixote pode só parecer um olhar de um sonhador, né? Só que, voltando para as palavras em espanhol, que o Julián Maria gosta de filosofar em cima das palavras, né? No Brasil, em português, aquela palavra que designaria uma pessoa iludida, né? Ela tem sempre um mau sentido, né? Em espanhol, não, né? O sujeito está ilusionado, né? É o contrário. É um sujeito que está cheio de vida, cheio de projetos, está cheio... Está tomado por essa ideia de que a vida é mais do que aquilo que se me apresenta de modo imediato. Ou seja, que existe um convite fundamental para essa projeção que me vetoriza lá para frente. E falar isso aparentemente contradiz a percepção inicial que você tem de eu e minha circunstância. É pelo contrário, ou seja, a circunstância de alguma maneira faz parte de mim no sentido de que ela, como instalação, me permite me vetorizar. Ou seja, ela, longe de ser o obstáculo, ela é a matéria-prima disso. E eu vejo, às vezes, uma tendência, às vezes, as pessoas viverem um pouco no piloto automático, sabe? Só fazendo as coisas, assim, né? Na melhor das hipóteses, cumprindo ali e tal. Mas a vida não é só isso. Assim. Se eu fizer isso, eu de certa maneira, eu sequer me dou conta da circunstância. Porque quando eu perco de vista a circunstância, eu perco de vista todas as oportunidades que ela me oferece. Ou seja, de alguma maneira, o eu e minhas circunstâncias é um convite para a partir delas olhar para além delas.
Eu não sei se o papo está ficando muito poético e muito abstrato, mas Cara, mas a assim, culpa é do Nando. mas o papo ele é prosaico e poético, cara. Porque a circunstância, às vezes, é porca, pô. É prosaica. Mas um pouco é a gente que deixou ela assim, e um pouco ela é assim mesmo. Uhum. Mas o Nando, o Hugo, o Sérgio, né? Ouvindo vocês dois falarem aí, a apresentação do Nando muito boa, né? Deu um detalhamento aí geral do significado da frase, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. E depois o Hugo complementou falando da questão da ilusão, né? Como é que a palavra ilusão ela guarda uma tensão em si mesma, né? Ela, na língua portuguesa, ela demonstra uma fantasia, né? Uma falsidade, uma falta de percepção, e, ao mesmo tempo, para o pensador espanhol, ilusão representa um pisar na realidade, um pisar na realidade. E essa tensão me parece que não é à toa. E saindo da linguagem, vindo para a experiência mais direta e real, a gente observa isso um pouco também no personagem do Dom Quixote. Como o Nando bem disse, ele é ao mesmo tempo alguém que está na realidade, mas alguém também que é um pouco louco, né? E essa tensão me parece que ela acontece por quê? Porque o fato de alguém estar pisando na realidade, estar instalado na realidade, pode se confundir com alguém que tem a impressão que está instalado na realidade. Né? Todo mundo aqui já deve ter vivenciado, pelo menos alguma vez na vida, uma circunstância de conversa, bate-papo, como essa aqui agora, no qual você tem a percepção franca de que você está dominando o momento presente, você está direcionando a conversa, você está sendo ali uma espécie de rei do momento, e tudo que você fala tem a voz dos deuses. Sai da minha boca, vira lei no exato momento que sai, né? Você começa a perceber que seu verbo tem força naquele momento. Só que isso pode acontecer de duas maneiras. Você pode estar achando que está acontecendo isso e não está. Como também, por outro lado, você está falando e está percebendo que está inteiramente instalado na realidade, instalado na circunstância. Então, existe essa questão do sentimento de estar instalado na circunstância, que é totalmente diferente de estar de verdade na circunstância. Né? Eu confesso a vocês que quando eu li pela primeira vez, na verdade, escutei isso pela primeira vez pela boca do Olavo, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, isso me chamou a atenção por dois motivos. Né? Primeiro que quando a gente fala do eu, a gente tem a tendência de interiorizar, né, o eu e tentar imaginar, procurar aqui dentro de nós alguma coisa que é difícil de achar. E quando o Olavo falou isso, né, utilizando ali a frase do Ortega y Gasset, eu sou eu as minhas circunstâncias, essa frase me chamou a atenção porque eu comecei a perceber que o eu é muito mais do que isso. E quando eu fui ler o livro do Ortega y Gasset, né, sobre Dom Quixote, no qual ele explana um pouco melhor sobre essa frase, eu comecei a perceber um negócio bem interessante. Né? Se eu sou eu e as minhas circunstâncias, ou seja, eu preciso me posicionar na realidade e preciso também alojar a circunstância, né, à minha existência, como o Nando bem disse, né, quando a gente pega um copo, o copo se ajusta à mão, uma percepção que me veio que é a seguinte: as circunstâncias existem para o ser humano. A realidade, ela é estruturada de algum modo para o ser humano. Né? Se a gente partir do princípio, né, verdadeiro, que todo mundo aqui sabe, que Deus criou a realidade através do verbo, e por último criou o homem, e apresentou a realidade ao homem como se fosse uma maravilha, né, que deveria chamar a atenção do homem e convidar o homem para algo maior, necessariamente a gente vai ter de concluir que a realidade foi feita para o homem.
Então, quando Ortega y Gasset diz eu sou eu e as minhas circunstâncias, a gente também consegue perceber essa questão belíssima de que nós temos que nos colocar, nos posicionar no mundo como seres humanos, ao ponto de compreender que a minha ordem interna ela foi feita para perceber essa ordem maravilhosa externa, para além de mim, que é a própria realidade estruturada, que são as minhas circunstâncias. Então, quando eu olho essa realidade enorme à minha volta e vou a percebendo nas circunstâncias que vão acontecendo na minha vida, eu percebo que essa realidade está aí para que, didaticamente, eu seja convidado para algo maior. Eu seja convidado para ir me perfazendo cada vez melhor para cumprir aquilo que existe mais verdadeiro em mim, né? Então, é engraçado, né? Porque a gente está aqui conversando sobre essa frase e a gente tem a percepção que a gente está tateando meio no escuro, porque falar do eu é tatear um pouco no escuro. E quando a gente coloca junto do eu essa palavra circunstância, parece que a gente ganha um pouquinho de situação, parece que a gente ganha um pouquinho de vetor que direciona para alguma coisa, né? E ao mesmo tempo que a circunstância está fora de nós, ela também está apontando como um chamado para algo que é necessário me superar nesse momento e alcançar o melhor de mim. Ou usando aqui já uma referência à espiritualidade, à religião, é como se eu estivesse sendo convidado a todo momento, ao vivenciar a circunstância de maneira instalada, eu sou chamado a todo momento a buscar cada vez mais aquilo que Deus planejou para mim. Aquele melhor Roberto possível, né? Aquele melhor eu possível nesse sentido. Então, me parece que essa frase é um convite a isso, né? Não sei se contribuiu aí de algum modo. Deixa eu, antes do Sérgio, que tá acendendo cigarro, deixa eu... Duas coisas, cara. Rápidas, assim. A palavra, só a palavra, Hugo, que trouxe, né, a palavra ilusão para nós aí, só a palavra em espanhol, ela já tem uma sonoridade que é diferente. Ilusionado. Quer dizer, aquilo não é a mesma coisa que a gente diz quando fala ilusão. Ela tem uma sonoridade, ela tem uma estrutura diferente. Então, veja que o Julián Marías se apega nesses detalhes. Eu conversava só sobre isso também. Eu conversava com o Miguel Forlin esses dias sobre os diálogos dos filmes do Bergman, língua sueca. E ele escolhe tão bem as palavras do diálogo que elas têm uma sonoridade que às vezes tu tem a impressão que está ouvindo italiano, está ouvindo alguma língua latina. Isso, cara, isso é magnífico. Então a palavra ilusão em espanhol ela tem essa potência. Uma outra questão é a seguinte, já que a gente está trazendo o Julián Marías. O Julián Marías, ele percebeu, o Varela, isso mesmo que tu falaste sobre o eu e quanto é difícil a gente tatear o eu. Por isso ele foi para o cinema. O Julián Marías é um apaixonado por cinema. O cinema ele é o motor do seu início da vida, do estudo da filosofia humana. Assim, quer dizer, ele se confunde. Ele é tão apaixonado pelo cinema que ele meu Deus, aqui eu tenho a possibilidade, olha só que legal isso. Olha só que maravilha. Aqui eu tenho a possibilidade de acompanhar trajetórias humanas muito rápido. Um filme dura 2 horas. Circunstâncias humanas. Muitos eus. Muito mais rápido do que uma leitura de um romance, por exemplo. E a cada vez que eu vejo esses filmes, que eu acompanho essas trajetórias, que eu acompanho esses eus, que eu vejo estas circunstâncias as quais essas figuras humanas estão inseridas, eu confirmo esta realidade do eu sou eu em minhas circunstâncias. Eu confirmo que é importante um mundo pessoal
né, na realidade humana. É importante estar certo disso. É importante estar atento a essa vida do mundo pessoal. Vou passar aí para vocês de novo. Bem, a cada ideia que eu tive aqui de falar alguma coisa, vocês já falaram. Então, vou voltar lá no... A gente fica para falar por último, para ver se melhora um pouco, né? A gente vai tendo ideia, mas aí... Normalmente essa é a minha estratégia, né? Mas aí eu fiquei aqui no lado e deu errado. Não funcionou muito. Mas pensando no que o Nando havia falado lá no começo, sobre o caráter evangélico dessa frase, né? E de fato esse caráter existe, porque se a gente pensar, e isso tem a ver um pouco, é isso que eu estou falando, Varela já falou disso, mas eu vou falar de novo por outro ângulo. No Gênesis, Deus cria a circunstância primeiro, depois ele cria o eu. Primeiro ele cria os elementos, depois ele cria lá, sei lá, os vegetais, os astros, os animais. Então, quer dizer, a circunstância está montada, né? Ele separou os elementos, ornou o mundo e agora fala, agora eu preciso coroar isso aqui com um elemento ativo, né? Que possa, na expressão do Nando, dobrar essa circunstância, contra-efetuar isso aqui. Primeiro ele faz a circunstância, depois ele faz o eu, que é o homem, que ele coloca lá. O que evidentemente denota o que o Varela falou, que as circunstâncias foram feitas para o homem. Elas são justamente o espelho no qual o homem se conhece. E dentro das circunstâncias está inclusive o outro ser humano. Porque após criar toda a circunstância infra-humana, por assim dizer, Deus pega, coloca os animais diante de Adão, pede para ele nomear os animais, os seres, etc. Mas ele fala assim, mas não é bom que o homem esteja sozinho. A circunstância não está completa, é preciso que tenha um outro do homem aí. Aí ele cria Eva. Então, dentro essa das é a frase mais circunstâncias... feminista da história, inclusive, né? Ele cria tudo e achou bom. Criou tudo e achou bom. Quando chegou no homem, não é bom estar sozinho, não. Vamos... Então, quer dizer, o ser humano faz parte da circunstância do ser humano. E isso é assim até psicologicamente, porque, do ponto de vista psicológico, nós só tomamos consciência do nosso eu a partir das circunstâncias. Diferente do anjo. O anjo, por não ter um corpo, por não estar envolvido, sob certo aspecto, em uma circunstância, a primeira coisa que ele intelige é ele mesmo. Ele não tem os 5 sentidos, ele não é voltado para fora, ele não tem nada nele que direcione a atenção dele para as circunstâncias externas. Então, o primeiro objeto que o anjo intelige é ele mesmo. O ser humano não. O primeiro objeto que nós inteligimos é de ordem externa. E no momento em que nós começamos a inteligir as coisas externas, a perceber o mundo externo, ou seja, já é a circunstância, essas circunstâncias começam a produzir dentro de nós o desejo, a aversão, o interesse, o desinteresse, a indiferença, etc. E é nessa resposta que nós damos à circunstância que nós percebemos que nós somos um eu. Então, quer dizer, sem a circunstância eu não perceberia que eu sou o que eu sou. Então, é curioso, porque evidentemente existe um privilégio do eu em relação à circunstância, porque a circunstância, no final das contas, ela é acidental, ela é material em relação ao eu, como o Hugo falou. Quer dizer, o eu é a substância, a circunstância é um conjunto de elementos ali que estão compondo o cenário dentro do qual eu estou. Mas eu, que sou o princípio ativo, não consigo me conceber enquanto tal, senão a partir da circunstância na qual eu estou colocado. Então eu preciso primeiro olhar para as coisas, aspirar a essas coisas, para perceber que dentro de mim existe uma fonte a partir da qual essa aspiração surge. E aí, por reflexão, eu posso chegar e falar, então eu sou um eu, cara. Eu sou alguma coisa. Graças às circunstâncias eu pude perceber isso. Bom.
E se a gente leva em conta que Cristo é o Logos divino, sob certo aspecto, ele está presente na circunstância. As circunstâncias elas são ordenadas, ela é um conjunto de pautas de seres, cada um regido por um logos. O Ortega Gasset se refere muitas vezes ao logos da circunstância, quer dizer, ela tem uma lógica, ela tem uma ordem própria. E essa ordem própria, em última instância, é um reflexo, é uma reverberação do logos divino, do qual eu também sou um reflexo. Então, o ajuste entre eu e a circunstância, o ajuste entre o logos que eu sou e o logos da circunstância na qual eu estou, é uma maneira de você efetuar uma unidade na qual resplandece o próprio Cristo, que é o logos total. Então, eu só me conheço pelas minhas circunstâncias, através das circunstâncias, mas no momento em que eu me conheço como um princípio ativo que deve dobrar circunstâncias, que deve integrar circunstâncias em mim. Tá? E nesse processo de ajuste, sob certo ponto de vista, é o próprio Cristo que está brilhando nessa comunhão, nessa unidade, que é o eu que age segundo as circunstâncias. Que nada mais é, no final das contas, do que uma coisa que os filósofos chamavam de prudência. O que é prudência? A prudência é a virtude que ajusta o eu às circunstâncias. Ela é a virtude que vai realmente produzir a unidade do indivíduo com o meio dentro do qual ele está. E o meio dentro do qual o ser humano está, aí pegando um pouquinho o que o padre Wesley falou aqui embaixo, quer dizer, a circunstância do ser humano ela tem vários graus, porque a primeira circunstância do ser humano é o corpo dele. Lembrando lá da teoria das 12 camadas, qual é o primeiro meio dentro do qual você está e que você tem que enfrentar e dobrar para torná-lo seu? Qual é a primeira circunstância que você tem que salvar para salvar a si mesmo? É o seu corpo, diga. Não, sério, assim, eu tava pensando nisso que tu falou agora. Justamente porque eu pensei o seguinte, ó, eu li aqui de novo a frase do Ortega Gasset do livro, tá, do Meditações do Quixote. Ele diz assim: eu sou eu em minhas circunstâncias, e se não as salvo, não salvo eu, né? Não me salvo. E aí mais adiante ele vai dizer: e na escola platônica o propósito de toda a cultura se dá como isto: salvar as aparências, os fenômenos, quer dizer, buscar o sentido do que nos rodeia. E de certo modo, quando tu falaste do corpo, por exemplo, a vasectomia. Quando, por algum motivo, a vasectomia é realizada, e eu estou trazendo esse exemplo, não, a ideia não é nenhuma de moralizar qualquer coisa. A ideia é trazer exemplos. Poderiam ser outros, mas foi esse que me vem. Quando a vasectomia é realizada, por exemplo, para que a pessoa não tenha mais filhos, você não está... É uma falsa impressão de que você está dobrando as circunstâncias. Que esse eu está vencendo sobre as circunstâncias. Mas você tem uma alteração significativa do eu. Você tem uma redução do eu em relação às circunstâncias. Quando o Ortega Gasset diz: eu sou eu em minhas circunstâncias, e se eu não as salvo, eu não salvo a mim, é porque existe um agente em potência, que sou eu em relação às circunstâncias, que ele o agente soberano, né, em relação às circunstâncias é o eu, e não o contrário. Então, a gente entrou num estado de realidade, num estado de percepção da realidade, melhor dizendo, que as pessoas imaginam que estão dobrando as circunstâncias, que estão sendo esse eu poderoso e tal. Mas elas estão absolutamente cortando, quebrando, ferindo, desfazendo o eu. E as circunstâncias, elas que reinam
E muitas vezes são circunstâncias absolutamente mesquinhas, fracas, limitadas, que elas não se justificam. Então, para que fique talvez um exemplo, né, talvez um pouco mais prático, me vem este. Mas é exatamente isso. A circunstância que dobra o sujeito. Nesse caso. Quer dizer, ninguém faz a vasectomia movido pelo princípio ativo que ele é. Ele está sendo movido por uma circunstância. Movido assim, sem que o filtro do eu e da inteligência e da vontade, da liberdade, no final das contas, esteja participando dessa decisão. Mas eu dizia que o primeiro grau da circunstância é o corpo, é o nosso próprio corpo, que aparece para nós como o que é circunstância? É um espaço circunscrito dentro do qual você aparece como um ponto. E a primeira circunferência dentro da qual você se concebe, ou aparece pelo menos, é o seu corpo. Depois tem o seu ambiente externo, animal, o seu território, sensível, apreendido pelos seus 5 sentidos. Só que o ser humano, na medida em que é dotado de inteligência, ele tem uma coisa que animal nenhum consegue ter, que é a ideia de mundo. Quer dizer, nós concebemos, o que a gente chama de mundo é a soma do ambiente visível mais de tudo aquilo que é invisível, que está para além daquilo que você vê, para além do seu território mais ou menos imediato. Tudo isso é nossa circunstância. Isso aí você explorou muito naquela live que a gente fez junto com aquele conceito exatamente. lá do biólogo, né? Isso, do Expo. É exatamente isso. E mesma coisa em relação a um ser humano, porque um ser humano é um pequeno universo. Então ele tem ali o corpo dele diante de mim, né? Ele tem a região mais interna, que é o psiquismo dele, as emoções dele, e lá dentro tem um elemento invisível também, que é um centro-agente, que faz parte da minha circunstância, e que não sou eu. Tudo isso é assim. Quer dizer, a circunstância do ser humano é o mundo. É o mundo. E por mais que no dia a dia, nas nossas decisões, esse mundo apareça para nós apenas com uma certa quantidade limitada de elementos, quer dizer, quando eu vou tomar uma decisão, eu não avalio o mundo inteiro para tomar essa decisão, mas eu avalio aqueles elementos que estão mais imediatamente presentes para mim, que a minha inteligência, a minha memória, a minha percepção alcançam. O mundo pessoal. O mundo pessoal, a gente chamaria o mundo circunstancial, mas na verdade, esse mundo, ele está sendo empurrado por uma virtualidade que o transcende e o abrange, que vai até os anjos. Quando São Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades, ele está falando das nossas circunstâncias. As nossas ações devem ser tomadas levando em conta, inclusive, isso. E talvez primordialmente isso. Isso faz parte da nossa circunstância. E tudo isso é o Logos divino, no final das contas. E se você consegue fazer o ajuste adequado entre você e as várias camadas circunstanciais, tá, que fazem como que um contraponto, porque elas não são... A circunstância bem observada, elas não são uma oposição ao indivíduo. Elas são um contraponto, como um músico que está te dando uma base para você operar um solo. Se você avalia bem as circunstâncias, tá, racionalmente, quer dizer, se você tem a virtude da prudência, que é o que nos permite fazer isso com maestria, a gente consegue fazer isso, a nossa resposta à circunstância vai produzir uma harmonia, vai produzir uma música. Se o cara dá uma base para mim, eu tenho que entender o tom que aquela base foi dada. Tá? E eu tenho que entender o que aquela base está me pedindo. Eu não sei se vocês são músicos, mas que a música entende do que eu estou falando. O sujeito dá uma base, você entende o campo harmônico no qual ela está, mas você também tem que entender o que ela está sugerindo, o que esse cara está querendo. Eu acho que eu sou músico, mas ninguém acha. Eu sou a base rítmica, eu toco bateria. Eu não vou entregar harmonia nenhuma, mas ao menos
uma noção de tempo, vai estar comigo ali. Você vai dar a medida aí da circunstância. É. De todo modo, a circunstância, olha só, ela te convida a uma ação específica. Ela não é uma disposição sobre a qual você pode agir arbitrariamente. Sim. Não, ela está falando assim, ó, eu preciso que você faça isso agora. É uma questão de justiça. Você adaptar o seu eu à circunstância é uma questão de justiça. De você conseguir entender o que ela está querendo de você naquele momento. E é quando você entende e age, segundo isso, que essa unidade entre o sujeito e a circunstância faz o logos divino brilhar naquele momento. É o que o Louis Lavelli fala, já na conhecida passagem que o Olavo de Carvalho cita lá no começo do COF. Aqueles momentos em que parece, em que existe uma conspiração entre o mundo e você. Na maior parte do tempo, parece que o mundo, a circunstância vai para um lado e você vai para o outro. Ela está tocando uma música, você está tocando outra. Mas, eventualmente, acontece de vocês tocarem a mesma música. Como um surfista que consegue pegar carona ali na onda. Aí Cara, de algum modo, ele fala, você tem que guardar isso na memória, tá? Como um critério, um padrão pelo qual você tem que avaliar e determinar todas as suas ações. Para que a sua vida, no final das contas, se integre e até desapareça no meio da circunstância. Não porque você foi devorado por ela. Não porque você foi devorado por ela, mas porque você abraçou a circunstância. Você se manifestou nela. É uma espécie de teofania do eu. O eu se manifesta na própria circunstância. Isso é um negócio fantástico, porque no final das contas a função do ser humano é essa. E eu acho que o caráter lapidar da frase do Ortega y Gasset se deve ao fato de que ali ele está descrevendo a natureza humana, a essência da natureza humana, a finalidade do ser humano. Qual que é a finalidade do ser humano? Entender a circunstância e, a partir desse entendimento, devolver à circunstância a ação que ela está exigindo, que ela está pedindo de você. Você vai da terra para o céu e do céu para a terra. Você conhece as coisas, entende o logos da circunstância e, a partir desse logos, você devolve para ela o que é o direito dela. Aquilo que só você pode fazer naquele momento, naquela ocasião. E é claro que isso exige toda uma maestria, toda uma arte da contra-efetuação, toda uma arte da prudência. Qual é o momento certo de agir, qual é o momento certo de silenciar, o que eu devo fazer, até que ponto, até que medida. E que ação tomar enquanto eu. Porque, às vezes, a pessoa pode confundir esse elemento dessa convocação da circunstância que você está dizendo com uma ação que não me é própria. Ou seja, existe alguma coisa que a circunstância está pedindo para mim, especificamente para mim. Sim. Senão você se precipita. Exato. Senão você avança demais. E uma coisa que é assim, quer dizer, a natureza detesta ser forçada, como diz o adágio antigo. Você não pode forçar o negócio. Você tem que se ajustar a ela. E você não pode se precipitar. Você tem que saber, conseguir fazer a leitura correta do que ela está, do que tem para você ali naquele momento. E isso é complicado. Você vê, numa live como essa aqui, isso está acontecendo agora. Em nenhum momento isso deixa de acontecer. E como é que é difícil a gente entrar numa live dessa e até você conseguir achar o ponto certo no qual você vai se ajustar à circunstância, você caduca bastante. Tem uma rugosidade aí que vai ocorrendo até você encontrar uma espécie de lisura, no qual a sua ação flui, não só com o poder dela, mas com o poder da circunstância inteira. Porque no final o que acontece é isso. A boa ação, a ação lúcida, ela age com a força da circunstância. Como no Kung Fu, quando o cara dá um soco usando a força da terra, que ele está tirando lá da sola do pé. Tinha um professor de Kung Fu aqui na live, não sei se ele ainda está. Bem, se tiver, vai se manifestar aí. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Yin e Yang, para complementar aí o... Agora, o Sérgio, tem um mistério aí, né? Um negócio muito curioso, porque quando há esse acordo entre a ação do eu e a exigência da circunstância,
a coisa não para por aí. Porque a circunstância continua te chamando para outras faixas superiores de circunstância. Como se, ao mesmo tempo que isso fosse acontecendo dentro dessa dinâmica, algo dentro de você fosse se atualizando e você começasse a procurar na circunstância, sem forçar, sempre a partir desse convite da própria circunstância, como se você começasse a procurar coisas maiores dentro desse primeiro convite. E, ao mesmo tempo, fosse atualizando dentro de você uma perspectiva maior de olhar. Um eu cada vez mais real e verdadeiro. Né? Você fez uma menção aos sofistas, né? Aí me fez lembrar, né? Em determinado momento, Sócrates ele faz uma correção aos sofistas dizendo o seguinte: olha, o que me parece que está acontecendo aqui é que falta a vocês observarem a realidade do ponto de vista da imortalidade, do ponto de vista desse eu imortal, que vai permanecer mesmo depois da morte física. E me parece que isso acontece quando há esse acordo com a circunstância. A circunstância ela continua te chamando para perceber que aquela circunstância não pertence àquela presença momentânea e atual, mas que aquela circunstância é apenas um reflexo de camadas superiores dessa ordem muito maior que está por trás de tudo. Né? Então, esse acordo que existe entre o eu e a circunstância, a ação do eu e a circunstância, também guarda uma espécie de mistério, porque a circunstância continua te chamando. Olha, eu acho que é o mistério da manifestação da eternidade no tempo. Perfeito. Platão dizia, o tempo é a imagem móvel da eternidade. Então, quer dizer, o tempo inteiro nós estamos perseguindo alguma coisa eterna, imóvel, mas que se manifesta de modo móvel, no plano onde nossas ações, no único plano onde nossas ações podem se realizar. Porque por mais que a gente acesse a eternidade aqui, a nossa ação só pode ser realizada aqui na temporalidade. E a cada ação prudente, a cada ajuste que a gente consegue fazer com a circunstância, é como se fosse uma gota de eternidade que a gente faz derramar nisso aqui tudo. Só que isso é móvel. No momento mesmo que você faz isso, você perde isso. E isso avança numa outra direção. Quer dizer, a cada vez que você age, você criou uma nova circunstância. Maravilha, cara. Você criou uma nova circunstância. E se você criou uma nova circunstância, você criou uma nova oportunidade de você conhecer algo de você que você não tinha conhecido ainda. E algo da circunstância, porque da perspectiva que você trouxe da ideia de circunstância, não é a circunstância como a situação que se apresenta em atualidade, mas todo o universo potencial, todo o universo de virtualidade, tudo isso é circunstância. A própria perspectiva de eternidade, a própria perspectiva vamos dizer, de tudo aquilo que não está aqui evidente, mas que está nas latências, tudo isso é circunstância. E de alguma maneira, esses ajustes sucessivos que você vai fazendo porque a circunstância vá como se desvelando para você, de modo que as tais camadas vão aparecendo de maneira cada vez mais evidente. Vai ficando... Olha que interessante. Você nunca vai sair desse território no qual você está aqui. Quer dizer, a sua visão, ela sempre vai ver ter um determinado horizonte. Ela nunca vai passar disso. A sua mente também, num certo sentido, ela tem um alcance limitado. No entanto, na medida em que você vai tomando ações certeiras, quer dizer, na medida em que você vai operando esse ajuste, ou seja, na medida em que você vai integrando o seu eu e a circunstância, dessa maneira que a gente está colocando aqui, esse fragmento de mundo, de circunstância, quer dizer, o fragmento atual da circunstância, ele vai se tornando mais denso. Isso fica muito evidente, por exemplo, quando você estuda história. Você estuda história, você começa a entender o que você está fazendo aqui e onde você está. E a distância entre você e Alexandre o Grande, a distância entre você e, sei lá, Jesus Cristo, vai diminuindo. Muito bom. E daqui a pouco, num fragmento atual, numa frase, num gesto que ocorre diante dos seus olhos,
você vê a presença do Alexandre o Grande, de Jesus Cristo, de Sócrates, ou de Napoleão, ou de Robespierre. Porque o Don presente Quixote não se está torna tão mais louco. denso. Na medida que você vai produzindo esse ajuste, o presente se torna mais denso. Não, o Don Quixote não está tão louco. E exatamente isso, Varela. Porque, cara, assim, para mim, o mais magnífico de fazer essas lives aí com o Sérgio é que eu só solidifico o meu mapa da ignorância. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso. Isso me O Nando avança, né? sempre dá umas dessas, né? Mas é verdade, cara. É verdade, é verdade. Agora, cara, o Varela falou um ponto ali que é um ponto que eu consigo falar sobre ele, que é realmente o Quixote não tá louco, não tá tão louco. E é interessante que à medida que vai avançando o romance, as pessoas que interagem com ele vão ficando na dúvida. E será que a Dulcinea não é realmente a mais bela donzela? Porque ele tem essa convicção absoluta disso. Tá na voz, tá na presença, tá na entonação, tá na paixão. Ele arrisca a integridade física dele o tempo inteiro com isso. Isso o professor Olavo de Carvalho fala muito bem, né? Quando o homem ele decide arriscar sua integridade física, muitas das coisas são quebradas ali naquela relação, naquela circunstância, naquela relação que tá acontecendo ali. Quer dizer, ele fala sobre a valentia, né? E aí ele fala até de alguns assim comunistas que possuem valentia, que ele diz, ó, esses caras têm que levar a sério. Valentia física. Porque existe uma coisa mais central ali. Não é só frase pronta, não é só algo que ele tá ali pelo oba-oba né, da ideia que ele abraçou, não, ele tá ali, ele acredita de uma maneira mais central naquilo que ele está afirmando, né, ideologicamente. Mas assim, eu trouxe o Breaking Bad e não precisa ver Breaking Bad para Ô, Nando, desculpa te interromper, só porque você citou o Olavo, para não ter que citar ele de novo, mas aproveitar que você citou, tem situações onde a circunstância é tão pobre de oportunidade que o convite que ela está te fazendo é quase o de desprezá-la. Isso também é circunstancial. Às vezes acontece isso. O Olavo tem uma frase genial, que ele fez uma postagem onde ele coloca assim, revisitando Ortega y Gasset. Eu sou eu. E foda-se a circunstância. Parece que a frase se opõe à do Ortega y Gasset. Mas ela não se opõe. Porque aí o que a gente tem que pensar? Em que circunstância ele disse isso? Provavelmente numa daquelas onde o nego estava lá criando toda sorte de obstáculo, de miséria em torno dele. E onde o convite que a circunstância estava fazendo para ele era o seguinte, peraí, tá na hora, sabe quando o quarto está muito bagunçado, você tem que desarrumar tudo? Ao invés de você começar de onde ele está bagunçado para arrumar, você tem que bagunçar mais um bocado para depois começar de novo. Sabe aquela coisa do dilúvio? Tá tão ruim, cara, vamos jogar uma água tudo aí e começar de novo? Isso acontece também. E isso é também um ajuste entre o eu e a circunstância. Então, apesar da aparência, essa frase ela também é uma maneira de você integrar o seu eu na circunstância. Mas enfim, eu não queria, na verdade, era deixar a live passar sem citar essa frase. Não, eu só sensacional. Hugo, eu só ia citar o seguinte do Breaking Bad, né? Uhum. O que acontece? Ele tem um cara é um químico, mas a vida dele ele tem então feita de insucessos diante daquilo que potencialmente ele é um homem capaz de realizar. Um cara que um pouco ele vai perdendo uma certa confiança, muito dentro daquilo que o Jordan Peterson fala, né? Ele vai se curvando a ele mesmo e as circunstâncias vão engolindo ele, até que tem uma virada de chave, que é o cara
tá com câncer terminal, foda-se as circunstâncias, vou para dentro mesmo da vida. E aí acontece uma coisa que eu acho interessante, que eu queria que vocês até dissessem se parece isso ou não. Mas o que acontece ali? Ele vai... E aí a gente vai vendo, confirmando que realmente que ele é um homem potencialmente brilhante. Mas é o mundo exterior, é do mundo de fora, que ele vai começando essa modificação. E não acontece esse brilhantismo dele no mundo mais próximo, na vida mais íntima. Então, é possível que pessoas consigam mapear as circunstâncias, agir em relação a elas, mas sem que essa pessoa desenvolva virtudes, sem que essa pessoa desenvolva um eu melhor. Né? E ela realmente tem um certo domínio sobre a realidade, né? E o sucesso desse mundo muito mais distante, né? Da vida íntima, da vida particular, da vida própria, do argumento último das coisas, esse se modifica. Mas existe um limite que precisa de algo para que essa leitura da realidade, essa leitura das circunstâncias, ele transforme um pouco mais a vida pessoal. Me parece que isso que acontece em Breaking Bad. A gente fica até assim empolgado, porque ele vira um traficante famoso, renomado ali e tal, brilhante. Peraí que eu acho que o professor caiu ali. Tá. Mas ele não consegue fazer com que essa força que ele adquiriu ao ir para dentro da vida mesmo e realmente faça com que ele seja mais feliz, faça com que ele seja uma pessoa mais realizada, né? É interessante essa dicotomia desse filme, dessa série. Então é uma coisa muito mais difícil mesmo, né? Não é assim tão simples. Quer dizer, a gente pode fazer eu acho que é possível que a gente faça uma aderência em camadas desse mãos à obra, a modificação da realidade, quer dizer, a modificação da realidade não, esse encaixe na realidade, né, a partir das circunstâncias. A gente pode fazer por camadas, mas podemos chegar a camadas que nós não conseguimos mais avançar, né? Que a gente, de algum modo, faltou ferramentas ou faltou realmente ali uma compreensão mais profunda da coisa. Você vê, a teoria das 12 camadas não é nada senão uma descrição do processo pelo qual você vai progressivamente se integrando nas várias circunstâncias, do corpo até a providência divina. No fundo é isso. Pessoal, eu tô passando mal. Eu vou ter que sair. Eu não sei no que eu tô sentindo, mas eu tô quase caindo aqui. Sério? É sério, eu queria muito continuar na live. Eu até separei umas coisas aqui, mas eu tô passando mal de verdade. Não sei se tá dando para reparar, eu tô meio cambalhante aqui. Você. Depois eu atualizo vocês aqui, mas eu já tô ficando meio... Não se preocupe, tá, gente? Tá tudo bem, só que eu realmente tô até meio trêmulo aqui. Né? Atualize, por favor. Tá, pode deixar. Valeu, gente. Mas, meus queridos, então assim, para a gente realmente ir finalizando a coisa aí, eu acho que tomara que o Hugo fique bem ali. Eu acho que deu para a gente conseguir assim, pensar um pouco sobre o tema, né? Essa coisa das 12 camadas que o professor Sérgio falou agora no final,
Acho que é bastante interessante, bastante prático, né? Porque é um tema bastante corrente, né? As pessoas, pelo menos, se interessam e tal. Tem alguma noção do que são as 12 camadas. Então é isso. Maravilha. Muito bom. Tá bem. Vamos ficar Façamos por aqui? outras aí. Vou assistir os filmes. Cara, assiste série. Tu vai vendo aí um pedacinho por dia aí e sem muita... Sem muito peso. Ver. Tem um monte de coisa para assistir, cara, mas tá complicado. Mas eu vou assistir. Então tá. Varela, Sérgio. Obrigado, viu, Bom, Nando? obrigado, Varela. queridos, viu? Obrigado pelo convite. Valeu, Sérgio. Um abraço. Um abraço a todos Até aí. mais, Se meus cuidem. caras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.